Meu nome é Leandro Oliveira, eu sou estudante da Universidade Estadual do Mato Grosso, do campo de Cáceres, e venho hoje aqui direto de Belém, onde eu sou formado em Letras de Língua Alemã, falar um pouco sobre o que é ser um bom professor para mim. O bom professor, para mim, ele está ali não só para passar um conteúdo, mas para explicar, para motivar, para deixar tudo muito mais claro na vida do aluno, a compreensão no geral. Quando eu penso em um professor que marcou muito a minha trajetória, eu me lembro muito de uma professora de língua portuguesa minha, chamada Cristina, que ela desenvolvia na minha quinta série um projeto de mini biblioteca, que ela levava vários livros pra gente na sala de aula e a gente lia e discutia bastante. Acredito que foi lá que eu comecei a me descobrir como um bom leitor. Sobre as práticas pedagógicas, eu gostava muito das leituras compartilhadas em sala de aula, quando a gente se questionava bastante o porquê a gente estava fazendo determinadas coisas. Quando eu me lembro das práticas pedagógicas que eu recebia quando eu era estudante do ensino médio, fundamental e até do ensino superior, foi muito interessante o processo de leituras compartilhadas que eu experimentei. Teve bastante desenvolvimento de várias partes e o meu foco principal sempre foi no pensamento crítico. Quando eu cheguei na universidade, eu descobri que isso é uma corrente freiriana e eu fico muito feliz que meus professores aplicaram muito isso no meu processo de alfabetização, do meu ensino, minha aprendizagem. E quando eu retorno a essas práticas de aprendizagem, eu sinto que é muita gratidão, é muito interessante, porque eu vejo que vários passos deles, eles se retornam quando eu faço o processo de escrever uma aula, de organizar, pensar num conteúdo que eu preciso repassar aos meus alunos e fazer com que eles pensem de forma crítica sobre isso. Assim, como professor de língua, eu me vejo muito como um mediador. Não estou ali para repassar um determinado conteúdo, mas apenas para discuti-lo e trazer à luz das ideias para os alunos. Então, eu vejo muito o papel do professor atualmente como uma pessoa que está ali para incentivar e instigar, assim como eu fui, relembrando bastante das minhas experiências prévias. Eu entrei em Letras de Língua Alemã em 2016, aqui na UFPA, e um fator muito decisivo foi que eu sempre gostei de códigos. Códigos, quando eu falo, é realmente codificação, e eu achava que uma língua estrangeira ela é quase como se fosse um código ao contrário da nossa língua portuguesa. Na época eu já dominava a língua inglesa, então eu entrei na língua alemã, e foi uma decisão muito assertiva sobre a minha parte. Eu gosto muito da cultura alemã, da diversidade, de todos esses conteúdos que transpassam. Quando eu me penso como professor, eu tento fomentar bastante a leitura, porque é um hábito que eu cultivei desde criança, eu sempre tenho bastante, e principalmente a leitura crítica sobre aquilo, que foi algo que eu já comentei, né? A leitura crítica que te faz perguntar por que eu estou recebendo esse conteúdo, por que eu tenho discutido isso, quais as implicações que isso traz na minha vida. Quando eu vejo que os meus alunos eles estão realmente passando por esse processo assim, de leitura crítica, eu fico muito orgulhoso e fico muito feliz com o dinamismo dessa aplicação dentro de sala de aula. Sobre as práticas que eu fomento em sala de aula, eu sempre fomento a leitura crítica dos meus alunos, a saber dos conteúdos, a desenvolver bastante sobre sua forma de apreciar a vida e compreender exatamente para que serve aquilo. E quando eu vejo que os alunos eles absorvem o conteúdo dessa forma, eu fico muito orgulhoso. É uma prática pedagógica que eu acredito que todos os professores deveriam aplicar em suas salas de aulas, porque o aluno se sente incluso, ele não leva aquilo para o caminho de por que eu estou aprendendo isso? Mas no sentido, nossa, que importante é estar aprendendo isso. Primeiramente, para mim, quando eu penso a figura do professor numa situação local, eu me lembro muito da obra do Paulo Freire e professora Cíntia Não, que ele vai abordar sobre a questão do professor como uma ferramenta política para desenvolver muitas requisitações dentro de sala de aula, fazer esse pensamento crítico. E quando a gente pensa nessa figura do professor como uma ferramenta local, principalmente professor de língua estrangeira, ele traz uma perspectiva para uma outra pessoa que nunca pensou que existem países diferentes, existem línguas diferentes, comunidades diferentes. A gente está num mundo globalizado, então a presença do professor de língua estrangeira ela é muito importante para o desenvolvimento dessas pautas. E quando a gente pensa na perspectiva social, o professor ele é um dos principais contatos entre a escola e o aluno, né? Dentro com seu núcleo familiar e tudo mais. A partir dessa perspectiva, assumir um papel de professor ativo, crítico, auxilia muito o desenvolvimento das pessoas
dentro de todos os âmbitos nacionais, locais e regionais. Escrever o meu memorial foi muito importante para mim porque me fez fazer uma linha do tempo sobre o que eu fiz. Eu tenho 29 anos atualmente, minha trajetória acadêmica no âmbito universitário começou há mais de 10 anos, e é interessante a gente rememorar todos esses processos e lembrar muito, que nem eu relembrei muito sobre o meu ensino fundamental, meu ensino médio, as experiências que eu tive dentro da primeira vez que eu dei uma aula, dentro da graduação, o processo de construção de um projeto de pesquisa. E a memória, para mim, mais marcante foi o meu processo de descoberta da leitura. Que nem... Eu me lembro que eu leio desde criança, então o processo de ler, para mim, sempre foi muito natural. E conseguir encontrar um ponto onde iniciou esse processo, para mim, foi muito marcante no processo de construção do meu memorial. Outros aspectos que eu acho muito interessante compartilhar da minha experiência, eu produzi esse memorial, eu estava terminando a minha graduação em 2023, e a partir desse momento eu passei por muitas transformações, inclusive no final do meu memorial, eu falo que eu gostaria de continuar na área da pesquisa, e hoje ainda continuo na área da pesquisa. Eu tenho desenvolvido projetos de pesquisa com a ajuda da professora Cristiane Schmidt, professora Cristiane Mesquita. Eu tive experiências de dar palestras fora do estado, viajei para o Maranhão, viajei para Campo Grande, viajei na própria Cáceres, já fui em várias universidades estaduais, eu fui em Minas Gerais também, na UFMG. E tudo isso trouxe para mim muita liberdade, muita vivência, e é interessante estar crescendo e desenvolvendo tudo aquilo que eu sempre sonhei em fazer.